Professor, nosso grupo vai apresentar sobre diabetes e eu vou falar um pouco do histórico da diabetes. O termo diabetes foi criado lá pelos anos 70, na Grécia Antiga, quando Areteu da Capadócia descreveu a doença pela primeira vez. Ele comparou o funcionamento do organismo desses pacientes a um sifão, onde eles comiam e bebiam muito, mas toda a energia que entrava pela boca ia embora literalmente pelo ralo com excesso de urina. No mesmo ano, o médico inglês Thomas Willis provou a urina de indivíduos que apresentavam sintomas parecidos e descobriu que ela era muito doce, a urina era muito doce. 2 séculos depois, um químico francês demonstrou que o açúcar dos diabéticos era a glicose. Daí os médicos começaram a experimentar a urina de quem tinha suspeita da doença. Ela foi batizada então de diabetes açucarada ou diabetes mellitus, que significa mel ou adocicado. Mas o que é diabetes? Diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, também conhecido por hiperglicemia. A falta de insulina ela provoca um acúmulo de glicose no sangue e pode ocorrer devido a justamente os defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas pelas células beta. Mas o que é insulina? Insulina é um hormônio que tem função de quebrar as moléculas de glicose e transformar em energia para a manutenção das células do nosso organismo. E a função principal da insulina é promover a entrada da glicose para as células do organismo, para que ela possa ser aproveitada nas diversas atividades celulares. Sabemos que muitas condições podem levar os indivíduos a ter diabetes, porém a grande maioria, elas estão entre as diabetes do tipo 1 e as diabetes do tipo 2. Não menos importante, também existe a diabetes gestacional. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a epidemiologia. O Brasil é o país em incidência no mundo. De acordo com a 9ª edição do Atlas de Diabetes pela Federação Internacional de Diabetes, mostra que existe 460 milhões de adultos com diabetes em todo o mundo. Os dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, apontam que 16 milhões de brasileiros sofrem diabetes. O Rio de Janeiro aparece como capital brasileira com a maior prevalência de diagnóstico da doença, com 10,4 casos a cada 100 mil habitantes. O Brasil ocupou o 4º lugar no ranking de países com o maior número de casos, perdendo apenas para a China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. A estimativa da incidência da doença até 2030 chega a 21,5 milhões, de acordo com o IDF, a Federação Internacional de Diabetes. No quesito patogenia, a diabetes é um estado de hipossolinismo absoluto ou relativo, onde o organismo ele vai funcionar como se estivesse em um estado de jejum frequentemente. No diabetes, nós vamos ter o processo de catabolismo e glicogênese. Diabetes tipo 1. O surgimento dessa doença depende de fatores imunológicos, genéticos e ambientais. Ela é autoimune em 90% dos casos e tem relação com outras doenças também autoimunes. O metabolismo ele vai sofrer um catabolismo excessivo devido ao hipossolinismo absoluto, que vai fazer com que o corpo ele entenda um estado de jejum quase que frequente. Com a progressão desse processo autoimune, o paciente ele vai se tornar deficiente de insulina totalmente. Diabetes tipo 2, diagnosticada principalmente em pacientes acima de 40 anos, em especial nos com sobrepeso e obesidade. Esse tipo de diabetes ele é um resultado de uma combinação entre a resistência à insulina, a disfunção das células beta-pancreáticas que secretam insulina insuficiente para o controle metabólico e a produção hepática excessiva de glicose. Tem origem de predisposição genética somada a fatores ambientais e hábitos de vida. Diabetes gestacional. Surge em decorrência da resistência à insulina por consequência da gravidez. É resultante de uma hiperglicemia variável que vai ser diagnosticada durante a gestação e pode ou não perdurar após o parto. Sintomatologia do diabetes.
Os principais sintomas de diabetes são a poliúria, que é a vontade frequente de urinar. Quando se há uma hiperglicemia, os níveis de açúcar que chegam até os rins é maior do que ele consegue absorver, então a perda de glicose vai se dar pela urina. A polifagia, que é a fome frequente. Como a célula não tem glicose suficiente para gerar energia, o corpo ele vai entender o estado de jejum. Polidipsia é a sensação excessiva de sede. Como se perde muita urina e mais água que o comum, acaba se ocorrendo uma desidratação. Cansaço e falta de energia. Se dá tanto pela desidratação quanto pela incapacidade da célula de receber glicose. Perda de peso. O diabetes tipo 1, o paciente ele vai ser magro devido à pouca insulina que tem no seu corpo, por pouca gordura, e ainda assim as reservas que ele tem vão ser consumidas. No diabetes tipo 2, ele tem sobrepeso e obesidade justamente pela resistência à insulina. Visão embaçada. A visão embaçada vai se dar porque o excesso de glicose ele vai causar um inchaço no cristalino, fazendo com que a lente do olho ela perca a sua forma e a sua flexibilidade, diminuindo a capacidade de foco. Infecções frequentes. O diabetes também provoca distúrbios no sistema imunológico por alterar o funcionamento das células de defesa. Cicatrização lenta. Ocorre pela diminuição do funcionamento das células reparadoras de tecidos, das proliferações celulares e da dificuldade de gerar novos vasos sanguíneos. A cetoacidose diabética. No tipo 1, ela é uma complicação e pode ser o primeiro sinal da doença. Já no tipo 2, as quantidades de cetoácidos produzidos elas não vão ser capazes de provocar uma acidose grave. Os principais sintomas da acidose são náuseas, dores de cabeça, dores abdominais, prostração, confusões mentais e dificuldades respiratórias. O diagnóstico. O diagnóstico é feito somando os principais sintomas aos exames específicos para determinar se é realmente diabetes ou não. O primeiro sintoma é o teste de glicemia capilar. É aquela picadinha no dedo. Pode ser feito na farmácia, em casa, com aquele aparelhinho específico. O segundo exame é o exame de glicemia em jejum. Depois de um jejum de 8 horas no adulto e de 3 horas na criança, se a glicemia for maior que 126 mg por decilitro 2 vezes seguidas, é possível que seja diabetes. O terceiro exame é o exame de hemoglobina glicada. É o exame de sangue que mostra a quantidade de glicose circulante nos últimos 3 meses. O teste de tolerância à glicose é o quarto exame. Depois de um jejum de 8 horas, no laboratório se tira o sangue, repete o exame 2 horas depois de tomar um líquido bem açucarado. Se o resultado for superior a 200 mg por decilitro de sangue, é um indicador de diabetes. E o tratamento. Como dito, a hiperglicemia é a elevação de taxas de açúcar no sangue, que deve ser controlada. Com isso, é necessário monitorar no dia a dia os níveis glicêmicos. Para fazer essa medição ou esse monitoramento, utiliza-se aparelhos como o glicosímetro, que é de fácil utilização e o resultado da glicemia sai em alguns segundos. Mas o objetivo não é só corrigir esses eventuais de glicemia, e sim também manter a glicemia o mais próximo possível da normalidade, para também não ocasionar uma hipoglicemia, que é justamente o contrário de hiperglicemia. A monitoração ela permite que o paciente, individualmente, ele avalie a resposta dos alimentos, dos medicamentos, principalmente o uso da insulina e também a atividade física praticada. Também são feitos exames de rotina. Esses exames já vão variar de acordo com a necessidade de cada paciente. E as consultas podem ser feitas mensais, bimestrais ou trimestrais. Mais uma vez, de acordo com a necessidade de cada paciente, esse monitoramento é realizado. Nas consultas, elas podem ser solicitados exames que devem incluir a glicemia, a hemoglobina glicada trimestral, a função renal,
avaliação oftalmológica anual, avaliação cardiológica, e isso vai variar de paciente. Como dito aí, a diabetes ela influencia em muitos fatores no organismo. Então, por isso, tem que ter todo esse acompanhamento. Existem 4 prevenções super importantes para não contrair a diabetes. Adotar uma vida saudável, uma rotina de 30 minutos de caminhada já ajuda a prevenir a doença, além de melhorar o bem-estar e a qualidade de vida de modo geral. Lembrando que essas atividades só podem ser orientadas por um especialista. O segundo é a alimentação equilibrada. O consumo de excesso de calorias é perfeito para o ganho do peso. E o sobrepeso é um dos principais fatores de risco de diabetes. E é importante manter uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes e também evitar o uso excessivo do doce. Monitorar níveis de glicemia também é muito importante. No caso de diabetes, o exame mais solicitado é o teste de glicose, que é feito em jejum. E caso haja indício de diabetes, o exame de hemoglobina glicada. E temos a 4ª prevenção, que é evitar cigarros e bebidas alcoólicas. A nicotina é uma substância prejudicial que está contida no cigarro e ela é muito prejudicial à ação da insulina no organismo. O risco de apresentar diabetes é 14% maior entre os pacientes fumantes e ex-fumantes. E o consumo excessivo de álcool estimula muito na gordura do fígado e favorece o ganho do peso, no que a gente conhece por gordura visceral, que está concentrada no abdômen. No tratamento para diabetes, o fisioterapeuta deve recomendar atividades aeróbicas de resistência e movimentos que considere importantes, além de evitar aqueles que podem prejudicar o paciente, de acordo com a sua condição de saúde. Os exercícios aeróbicos são os mais indicados por conta da variedade de ações e atividades químicas que exercem no corpo. Vale lembrar que não deve ser realizado de forma abusiva. O indicado é de 30 minutos diários. A prática regular de exercícios físicos, em especial os aeróbicos, diminui os níveis de glicose no sangue, estimula a produção de insulina, aumenta a sensibilidade celular à insulina, aumenta a capacidade de captação de glicose pelos músculos e diminui a gordura corporal, a qual está relacionada à diabetes tipo 2. E essa foi a nossa apresentação. Bacharelado em Fisioterapia, 2º período. Jussiele Patrício ficou com Introdução e Tratamento. Carla Manuela, Histórico e Diagnóstico. D'Angela Leal, Atuação Fisioterapêutica. Luana Andrade, Patologia e Sintomatologia. Maria Adriele, Epidemiologia e Prevenção.